Bom dia para todos. Sejam bem-vindos ao nosso curso. Vocês que estão aí distantes, mas presentes na nossa imagem e na nossa fala. Bom dia a essa plateia que está comigo, muito numerosa. Agradeço a participação de todos vocês que, com algum tipo de esforço, e de novo, diria até um sacrifício, vieram estar comigo para me abraçar e eu abraçá-los. Assim, damos início com essa gratidão à nossa aula de hoje, em nome de Jesus e pela sua graça. Vamos caminhar. Próximo. O título da aula é Dignidade Amazônica. Não, o título da aula é Dignidade Amazônica, Narrativas e Reflexões de Breve Viagem à Amazônia. Muito bem. Foi um período que eu passei na Amazônia, na Reserva de Desenvolvimento Florestal do Rio Negro. Essa reserva é uma reserva do governo federal, desenvolvimento sustentado, né, florestal. É uma reserva federal, portanto, abrigada. E nessa reserva, muito isolada de Manaus, são mais ou menos 100 e poucos quilômetros de Manaus, no meio da selva, eu tive a oportunidade de conviver com as tribos do Innshout e o povo ribeirinho. Nessa aula eu vou trazer a minha experiência nesse tipo de vida tão, eu diria, tão original e tão primeira, né, da convivência do homem com a natureza. E vou trazer também alguns conceitos introdutórios da ordem didática para que vocês aprendam comigo algumas noções muito importantes do vocabulário contemporâneo e da cultura do século XXI. Próximo. Bom, eu falei em dignidade amazônica. O que é dignidade? Dignidade é honra, honestidade, decência, respeitabilidade e autoridade moral. O indivíduo, para ser digno, ele tem que ser investido dessas virtudes. Ele não pode ser digno porque elogiam. Eu não posso ser digno que já, professor, o senhor é muito bom, o senhor é isso, o senhor é aquilo. Isso tudo bem, mas não é isso que vai fazer a minha dignidade. A minha dignidade vai nascer da minha natureza interior, do meu ser interior, e se cristalizar, e se materializar nas minhas ações no mundo, sobretudo no respeito ao próximo e na caridade. Próximo. Aqui é uma... Vou apagar aqui a luz, não é? Está um pouquinho tirando aqui a nossa... Isso, obrigado. Aqui é a flora amazônica, né? Com destaque ali para a Vitória Régia, né? Lá em cima, a primeira foto à esquerda. A flora é muito grande e são árvores muito altas e copadas. Próximo. Aqui é a fauna, são os nossos bichos amigos, o nosso onça pintada, os nossos papagaios, boto, rã, tucano, capivara, macaquinho e um passarinho. Tudo isso é vida e tudo isso depende da floresta. E a floresta também depende das ações dele, que preservam através de sementes e atitudes no dia a dia, numa integração de vida. Próximo. Aqui são nossos amigos, os povos originários da Amazônia. Muito bem. Os nossos índios, eles estão aqui há milhares de anos, não é? Pela migração do homem para a América do Sul, através dos Estreitos de Bering, lá em cima, que separa o Alasca da Rússia, e descendo o Alasca, Canadá, Estados Unidos, América Central, Sul-América, América do Sul. E eles estão aqui conosco e nós temos que respeitá-los muito, porque eles estão muito vulneráveis em relação às atitudes do homem contemporâneo, do homem mercantilista, que quer garimpar nas terras dele, intoxicar as águas com mercúrio, que é um subproduto do garimpo, e destruir a mata, que propicia a vida, a chuva, a ambiência, o equilíbrio ecológico. Protejamos, então, os nossos amigos e irmãos vulneráveis, os nossos índios. Próximo. Bom, tenho que dedicar aula aos meus guias espirituais,
que me inspiraram para fazer essa viagem. Essa viagem não... Eu estava vendo na sala, estava mexendo no meu celular, de repente veio a ideia, por que você não procura alguma coisa na Amazônia? Aí eu procurei, sabe? Fui procurar, achei. O meu filho, muito importante, me ajuda muito, o Daniel, fez um pacote, e aí eu fui viajar, saindo do Rio, Brasília, escalando em Brasília, Manaus, de Manaus, então, a reserva florestal. Essa foi a minha grande inspiração. Eu sei que eles me fizeram isso, para que eu pudesse trazer a vocês que estão distantes aqui na tela, esse esse grupo numeroso de alunos, né, que está comigo, para poder, então, trazer essa minha experiência e a minha narrativa. Próximo. Esses meus guias ribeirinhos. Ali está o Sérgio, que é o motorista da lancha, e o Erialton, que é o próprio guia. Nós estamos aqui na lancha e ali atrás está o Rio Negro. Próximo. Bom, vamos fazer um pouquinho de dedicatórias, porque a tradição merece ser respeitada, a tradição incorpora o conhecimento do passado, dos nossos antepassados e a sua experiência e vida. Tradição. Há uma máxima que diz que a tradição apropria o conhecimento, e realmente a tradição apropria, porque é um texto, é uma cultura não escrita, e que chega a nós através de diversos mecanismos, os rituais, os cultos exteriores, as danças, o gestual, enfim, e a fala. Então a tradição é algo que chega e de geração em geração influencia o seu comportamento e a sua cultura. Vamos lá. O primeiro que eu quero indicar, sugerir ou escolhi, foi o Marechal Cândido Rondon. Ele dizia: morrer é preciso. Se for morrer, ser preciso. For matar nunca. Morrer se preciso for. Matar nunca. Está ali. O que foi o Marechal Rondon? Foi o chefe de Serviço de Proteção aos Índios, SPI, o primeiro serviço estatal de proteção aos índios que ele criou. Seu objeto era a pacificação e proteção dos índios, estabelecimento de núcleos de colonização com base na gradual utilização da sua mão de obra, a mão de obra indígena, e a transição de uma cultura laborativa. Enfim, nesse texto que eu vou traduzir, eu vou abrir para vocês, ele pregava um entendimento com os índios e uma progressiva culturalização dele para o homem urbano. Mas ele ficaria como uma espécie de homem do mato, homem da floresta ainda, através da cultura da extração de látex, cultura primária, agrícola, enfim, ele ia transitando da sua cultura indígena para uma cultura laborativa urbana. Essa era a proposta. Esses índios seriam chamados mais aculturados de caboclos. Essa foi a proposta do Marechal Rondon, que jamais utilizou a violência contra os índios, sim, pacificá-los. O segundo médico importante aqui na casa é o Noel Núteus, está aqui de bigodinho. Noel Núteus é um sanitarista judeu, criou e dirigiu o Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas, SUSA, no interior da selva amazônica. O serviço tinha por proposta ser unidade de saúde pública, promover o atendimento médico e erradicação das doenças transmitidas pelo homem branco, defender o povo indígena da agressão do homem branco e a unidade, a tradição e a cultura indígena. Então está aqui o Noel Núteus. Então a sua proposta, eu convivi com o Noel Núteus, ainda encontrei, ele morava lá no Cosme Velho, tive essa satisfação. Ele era um médico e promovia assim a saúde. Muitos indígenas tinham tuberculose, ele tratava, ele ia para procurar os índios para tratá-los na saúde, mas nessa procura havia também um desejo de respeitar a cultura e a individualidade dos nossos índios. Salve o Noel Núteus, o seu espírito aonde estiver. O próximo são os irmãos Vilaboas. Próximo. Os irmãos Vilaboas diziam, são discípulos de Cândido Rondon, e diziam, modus vivendi, defender a imutabilidade do modus vivendi e modus operandi, cultural, religioso. Ele não queria que os índios tivessem essa transição cultural,
através de uma transição primariamente de trabalho, laborativa. Ele queria que o índio fosse respeitado na sua essência, na sua originalidade. Daí divergirem do seu professor, o professor Cândido Rondon, Marechal. Bom, o que eles fizeram? Coube aos irmãos de Lagoa a criação do Parque Indígena do Xingu, que é o maior parque. Onde estão os índios, lá deve ter umas 16 etnias no Parque do Xingu. Território real ideal para resguardo do índio, contra as transformações culturais movidas pelo homem branco. Propuseram a doutrina de não integração do índio à cultura urbana e, como se viu, a da preservação integral do seu status quo cultural. Atualmente, no Parque do Xingu, vivem aproximadamente 5 mil índios e está aí, 14 etnias da natureza. Portanto, eis aí a grande colaboração a grande dedicatória que nós tínhamos que, por razão de gratidão, registrar o nome de Marechal Rondon, Noel Núteus e dos irmãos Vilas Boas. Próximo. Bom, aqui ainda eu faço uma dedicatória àqueles que defendem os biomas e a biodiversidade e as condições físicas do sistema amazônico, que são as condições abióticas. Aqui tem flores da Amazônia. Próximo. Outra dedicatória aos povos originários, os índios pela defesa dos biomas, da biodiversidade e das condições abióticas. A selva é também sua casa. A casa do índio é a selva. Ele tem a oca dele, mas quando ele sai da oca, ele viaja na selva, sabe, pessoal? E com isso ele está como se estivesse passeando numa pracinha. Ele conhece tudo da selva. E ele preserva a selva, que é a sua casa, a natureza. Próximo. Aqui eu agradeço aqui o Marcos Brasil, que está aqui, companheiro dedicado e eficiente, zelando pela minha segurança como um filho. Ele tem que fazer a companhia, que eu já fiz, estou fazendo 82 anos e minha família não quer que eu ande mais sozinho. Bom, para atender a minha família, eu faço a vontade dela para não ter problemas em casa. Próximo. Vamos lá fazer vamos estudar, né, pessoal? Comigo vocês têm que estudar. Eu não dou aulas de autoajuda, nem promessas de nada. Eu não conto coisas espirituais fantásticas, mediúnicas, que vão seduzir vocês por uma criação, uma narrativa, que a realidade aqui é bem diferente. Eu quero colocar vocês dentro da Terra, através da razão espírita, para poder vocês se conduzirem e reagirem de uma forma melhor às vicissitudes, às frustrações e às dificuldades e as expiações, provas, etc. Por quê? Porque a razão espírita é que prevalece. Enquanto o espírita não estiver aplicando a razão espírita, cuja base é a lei da causa e efeito e a reencarnação como mecanismo pedagógico divino, enquanto ele não estiver aplicando a moral espírita no seu dia a dia, que conflui para a caridade, ele estará bordejando um mundo espírita e não propriamente entrando. Então ele vai cantar 10, vai recitar 10 Ave Marias, 10 Padre Nossos, vai adorar bustos, santinhos, vai ser um instrumento religioso, vai ser um operativo religioso semelhante ao católico, que seria um neocatolicismo espírita, que é esse o que está sendo vigindo no Brasil. E o reflexo dessa atitude, eu diria, adulterada, desnaturada do espiritismo, é que o número de espíritas no último censo caiu. Todas as religiões subiram e o espiritismo caiu. Mas o espiritismo não é propriamente religião, é uma filosofia de vida que tem uma conduta moral absolutamente proposta para a integridade e a prática do bem e da caridade. Então, vamos ficando bordejando. Vou bordejando, vai bater palma, vai agradar esse, agradar aquele, vai contar coisas fantásticas do espírito, quando a realidade é que a gente abre a porta e tem que dar de cara com os problemas da nossa vida atual. O espiritismo facilita essa compreensão. Por isso que o espiritismo tem que ser divulgado na sua base lógica e racional. E essa base lógica e racional está em Allan Kardec, que é o nosso professor e o professor de todos aqueles que querem evoluir e prosperar pela razão
e pela beneficência, pela caridade, pela indulgência, pelo perdão e pelo amor. E isso não precisa ter religião para isso, tem que ter atitudes. É isso que nós propomos, por isso aqui são aulas que possam dar substância a vocês, condições de vocês serem impregnados de coisas que vão dar-lhe recursos de comportamento, de razão e de atitudes, e também de sentimentos que possam favorecê-los no mundo. Eis aí a base do Espiritismo. A razão, a lógica, calcada no objetivo final, que é o amor incondicional e a caridade. É a síntese, tá bem, pessoal? Vocês gostaram da síntese? Obrigado, hein? Gostou da síntese aí, pessoal, de trás? Aí do fundão, gostou? Tá bom, ótimo. Próximo. Então, vamos estudar um pouquinho, né, pessoal? Vamos lá? Vem comigo. Um pouquinho de geografia. Porque eu estava lá na mata, eu tenho que fazer um estudo introdutório sobre a mata. Vamos lá, geografia. O que é geografia? É o estudo da sociedade sob a perspectiva do espaço geográfico, quer dizer, a sociedade num determinado espaço. E da paisagem, numa determinada montanha, rios, matas, vales, planaltos, planícies, etc. Ou seja, das relações dos processos históricos que regula a formação da sociedade e o modo de ação da natureza. Então, o homem, quando vai integrar a sociedade tem a sua natureza, tem seu espaço físico, tem o seu clima, tem a sua temperatura, tem os seus cursos d'água, tem sua pressão, enfim, tem toda uma ambiência, tem um relevo do solo, tem um escarpar das matas, tem das montanhas. Então, essa integração do homem, que é um agente social, com a natureza, é de objeto da geografia. A geografia de hoje sofreu uma mudança, eu diria, sociológica e humanista, porque ela penetra agora, o homem penetra nessas manifestações próprias da natureza, de modo a integrá-la e preservá-la. Então, eis aí a geografia. Bom, a geografia integra o homem como agente social e, por conseguinte, agente atuante sobre a natureza. O homem é o agente social. Vocês aí, todos aqui que estão, aqueles lá do fundão, são agentes sociais. Bom, sob a visão social, homem barra natureza, forma uma única unidade de vida. Essa aqui é a chave para vocês entenderem. Olha o quadro aqui. Homem, natureza, única unidade de vida. Ou única, ali está errado, única unidade de vida. Então, esse bipolo, homem e natureza, é que vai fazer a unidade de vida. A natureza, para nós, é necessária para nós vivermos. E ela também tem um homem como necessário para ela ser preservada. Não esqueçam isso, não esqueçam isso, não esqueçam isso, por favor. A unidade de vida maior é a integração do homem com a natureza e da natureza com o homem. Próximo. Bioma. Todo mundo fala em bioma, não é isso? Abiótico, está aí, vocabulário. Vamos entender um pouquinho o vocabulário do século XXI. Bioma, do grego, vida, bios, vida, e grego, ona, massa, literalmente, massa de vida, no caso, massa biológica. O bioma é a massa de vida. Portanto, os biomas são unidades geográficas e biológicas a que apresentam as seguintes características. O que são os biomas? Eles têm uma cobertura de floresta vegetal e têm um tipo de flora específico, a sua espécie. Tem uma vida animal e composição da fauna também nas suas espécies. Tem um clima, tem um relevo e o solo. Tem hidrografia, que são os lagos e os cursos d'água. Então, esses biomas, que é uma integração, propriamente dita, da vida, da fauna, da flora, da vida vegetal, da vida animal, com o meio físico, que, vamos supor aqui, lagos e cursos de água, etc., esses biomas, no Brasil, formam esses tipos. O Brasil tem esses tipos de biomas diferentes. O bioma da Amazônia, esse que nós estamos descrevendo. O do Cerrado é lá em Brasília. Da Caatinga, no Nordeste. Mata Atlântica aqui no Sul, no litoral. Pantanal no Centro-Oeste e Pampa no Sul. Então, são convergências da natureza. Por quê? Porque o clima varia. O clima da Amazônia não é o clima do Sul, de Porto Alegre. Enfim, aí os seres vivos, os vegetais, os animais, eles
se integram e formam então essa unidade que eu chamo com o homem de unidade única da vida. Próximo. Vocês estão entendendo aí? Levanta o braço aí. Aí, pessoal. Tá, obrigado. Bióticos. Bom, falou em bioma, biótico. De bios, vida, óticos, formador de visão, óticos. Literalmente, visão da vida. No caso, visão dos seres vivos. São os seres vivos, micro-organismos, vegetais e animais. Os bióticos são os seres vivos. E quais são os seres vivos? São as bactérias, são os vegetais e são os animais. Nós estamos escalando, pertencemos na escala filogenética, na escala classificação do homem, como animais, né? Nós somos animais. E abiótico? Bom, abiótico é fácil de entender. A vem de afastamento, separação, do grego bias, bios, vida, óticos, formador de visão. Literalmente, afastamento da vida. No caso, são os componentes do meio físico, natureza, insolação, luminosidade, temperatura, água, umidade do ar e salinidade e outros. Então, os abióticos são o meio físico, propriamente geográfico. E o meio de vida são os bióticos. E bióticos e abióticos formam lá em cima o quê? O ecossistema de oikos, casa, e sistema conjunto. Literalmente, conjunto de casa. No caso, a casa da natureza. A casa da natureza, ou ecossistema, é formado pelos bióticos e abióticos. Está claro, pessoal? Tá, obrigado. Vocês estão entendendo. A minha força é fazer vocês entenderem. Inclusive, aquele pessoal lá, ó, você está dormindo, né? Acorda, por favor. Próximo. Bom, eu já falei e vou repetir. Lá em cima, o ecossistema. Quais são os componentes? São os bióticos, que são seres vivos, micro-organismos, vegetais e animais. E os abióticos, que são os componentes físicos, insolação, luminosidade, temperatura, pressão, água, umidade do ar, salinidade. Ótimo. Então, entendemos o que é ecossistema, a integração dos seres abióticos com bióticos. Próximo. Bom, com essa introdução, nós vamos estudar um pouquinho o bioma amazônico, da qual fui testemunha presente, né? Testemunha ocular. Quais são as características geográficas do Amazonas? Olha aqui, ó, curso de rio, muita água, olha a mata aqui, flores, árvores altíssimas com copas muito elevadas, né? É uma relação de uma mata, características de árvores altíssimas, copas elevadas, mata fechada e aqui o curso de água inundando a paisagem. Então, a Amazônia é uma floresta equatorial amazônica, porque está na linha do Equador, está no Equador, propriamente. São grandes árvores copadas. O clima da Amazônia é quente e úmido. A bacia dos rios hidrográfica é a maior do mundo. Nós temos o maior volume de água aqui no Amazonas. O solo, surpreendentemente, é arenoso. Não é arenoso, mas a areia menos de 1,50 m se encontra, que aqui seria o subsolo. Areia menos de 1,50 m se encontra. Grandes planícies centrais e é circundada lá em trás por planaltos e serras. É como se fosse uma bacia. A Amazônia é uma bacia. Sejam bem-vindos, hein? A aula está cheia hoje. Tem um pessoal lá do fundão, tem um pessoal aqui na primeira fila. Sejam bem-vindos também. Eu estou fazendo uma introdução à viagem, já falei da geografia, e depois de falar de geografia, eu estou falando do que é o bioma amazônico. Conceituei bioma, ecossistema, depois vocês veem lá na aula, por favor. Bom, então, na realidade, a floresta amazônica é uma grande bacia circundada por planaltos e serras e montanhas, né? E na base dela está justamente os rios e essas florestas altas copadas e a mata fechada. E os bichos, os animais de toda espécie e as flores, plantas de toda espécie. Próximo. O ecossistema que eu falei, o ecossistema é a integração dos seres bióticos, seres vivos, com a natureza, que são os abióticos, são a temperatura, o clima, já falei isso, né? Umidade, que é a parte física. Então, os seres vivos, animais, plantas e micro-organismos são seres bióticos.
em perfeita interação e harmonia entre seus indivíduos com o meio ambiente, curso de água, temperatura, ar, insolação, terra, montanhas. Então, peguei aqui, está aqui a integração, tem onça pintada, tem tucano, tem papagaio, tem as plantas, tudo isso está integrado. É isso que eu fico nervoso. Isso está integrado, isso está equilibrado. Tem equilíbrio. A população das tartarugas, ela tem que ficar num determinado número. Se ela sobe um pouco mais, ela pode predar a natureza. Então, veio o predador dela. Então, para toda espécie, tem um predador que limita a população daquela espécie. Esse é um equilíbrio, porque eles não podem aumentar a sua espécie, porque vão desequilibrar o sistema da natureza. O homem é um ser estranho à natureza, o homem é um ser estranho à mata. Ele vai lá, como eu disse aqui, ele vai derrubar as matas, vai produzir mercúrio através da mineração, da garimpagem do ouro, vai intoxicar os rios. O homem é um ser mau. Eu quero que vocês... O homem é um ser mau. Essas políticas públicas não funcionam. Nós temos que ter uma propaganda constante nos veículos de massa, da mídia, para vocês entenderem a responsabilidade que nós temos lá na Amazônia. Porque hoje é uma terra de ninguém. Eu estive lá, eu sei. Andei dentro de um rio, eu era ninguém lá dentro do rio. Aí estava chegando naquele barco que eu andava, no meio da mata, porque sobe a água no tempo da cheia, aí vai, inunda, invade a própria floresta. A cheia dá 10 metros às vezes. Então, as árvores são muito altas, copadas. Metade do tronco da árvore está submerso. Eu andei naquelas trilhas marinhas, na realidade, de água, fluviais, que são as trilhas normalmente que a gente caminharia a pé, quando a água tivesse baixado. Aí veio uma lagoa chegando, uma canoa, um cara com um fuzil assim, tiro. E outro atrás, tocando o motor de popa da canoazinha. Eu olhei para aquilo e meu guia disse: é isso, doutor Paulo, são caçadores de tartaruga. A tartaruga dá uma carne boa e dá também, através do seu gordura, um óleo muito comestível. Aí eu pensei, se esse cara tivesse me dado um tiro, eu caía aqui e eu viria ninguém. Ninguém saberia nada. Esse foi um sentimento de insegurança que eu tive lá dentro da mata. E aqui não há hoje política. Para vocês saberem, aí, políticas públicas que realmente venham elucidar isso, porque isso vai começar com o estudo da cultura amazônica, com a conscientização da responsabilidade que nós temos sobre a Amazônia. Enquanto nós estivermos flutuando nessas atitudes de propaganda simplérrima, nós estaremos desconectados com a verdadeira Amazônia. Então, isso que eu peço a vocês, que me ajudem nessa divulgação, essa insegurança que eu tive. E outro caso também, a Amazônia tem o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados. A Amazônia tem 48 milhões de quilômetros quadrados. Mais ou menos. A Amazônia é mais do que a metade do Brasil todo. Todo norte, nordeste, centro-oeste, sul, somados geograficamente, são menores que a Amazônia. E aí? É um outro país. É um outro país. Não tem estradas, só tem caminhos fluviais, não chegamos lá, não tomamos posse da Amazônia, enfim, está lá entregue a sua própria vida. E essa vida até ameaçada pelas ONGs, que não sabem quem é o proprietário da ONG, tem tantas ONGs que ninguém sabe quem é. E pelos garimpeiros, pelo pessoal de desmatamento, pela madeireira, e pelos predadores de animais também. Predadores de plantas, eles pegam as plantas, levam, pegam o seu princípio ativo, fazem um remédio e depois patenteiam. Alguém patenteou o nosso açaí, parece que foi lá no Japão. Pegaram o açaí, princípio ativo, produziram no laboratório e geraram um açaí comercial e está ali. Então, são roubos, são predações da natureza, dos bichos, da flora, da fauna, enfim, de tudo lá que está acontecendo. Terra de ninguém, que é a minha, Lucinha. Próximo. Desculpa o desabafo, hein? Agora vamos estudar um pouquinho os índios. O índio é um ser vivo inserido no ecossistema e tem uma função socioambiental. Enfim, ele está dentro da mata, dentro do ecossistema, e ele tem uma função socioambiental.
Ele tem uma função de preservar também a mata. E tem a sua cultura e religião paralelamente a isso. Vamos lá. Próximo. Aqui tem um grupo de índios. Esse aqui é um bombom, esse índiozinho aqui, ó, carinha redondinha. E aqui eles todos reunidos, né? Aqui um índio caçador, o outro índio pintado. Isso é a natureza dele e a cultura deles. Próximo. Bom, qual é a função socioambiental do índio? Primeiro, eles são os gestores vitais do meio ambiente. Eles que estão ali como gestores, como governantes do meio ambiente. Não esqueçam aí, pessoal. Segundo, eles têm conhecimento da flora e fauna amazônica. Conhecem as ervas, conhecem as raízes, conhecem as plantas, conhecem os troncos, conhecem tudo. E dali tiram, inclusive, remédios para a sua própria autocura, para a sua própria cura. Eles têm uma vivência sustentável, só o necessário do meio ambiente. Eles só pescam o necessário para eles. Eles só destroem alguma coisa que seja necessária para eles. Eles mantêm uma relação com a natureza de sustentabilidade. Fala-se hoje sustentabilidade, está cheio de sustentabilidade. A Avenida Paulista, São Paulo, está cheio de palestrantes de sustentabilidade. Sustentabilidade é preservar a natureza. É se você destrói alguma coisa, você recompõe, só isso. Muito simples, muito simples. E eles são os grandes responsáveis pela sustentabilidade do meio ambiente. Eles defendem a flora, defendem a fauna, defendem o solo, combatendo a erosão, e defendem os cursos de águas pela não poluição. Eles estão ali para preservar a natureza. Próximo. São os guardiões da floresta, os inspiradores da sociedade sustentável. Quer aprender o que é sustentabilidade? Vai conversar com o índio. Não vai na academia, não. Não vai na academia, ver uma tese de mestrado, ou doutorado, você pegou, cheio de coisas gongóricas e barrocas. Vai lá na prática, que ela vai ensinar você diretamente o que é sustentabilidade. Próximo. Bom, aqui tem um texto da floresta amazônica, lá em cima, vocês veem com a mata, ela vai até a borda do rio, até a margem do rio, formando uma mata ciliar, e aqui um lago também, que o rio formou através dessa drenagem, da interrupção entre a mata. Próximo. Bom, nós estudamos a parte socioambiental do índio. Vamos estudar agora a parte cultural e religiosa. Bom, do ponto de vista social, o índio, ele vive coletivamente. As decisões são coletivas. Passa aqui que eu quero ser filmado aqui. As decisões são coletivas. Coletivas. Então, tudo consensual. Não há oposição política. Não há situação política. Não há divergência, propriamente dito. E como é uma decisão coletiva, ela mira o quê? A sobrevivência do índio, a preservação da sua cultura, das suas tradições, dos seus costumes, enfim, da sua geração. E pela tradição das gerações posteriores. Então, contrariamente, o homem é individualista. Eu estou cansado desses discursos políticos que prometem coisas incríveis, que não tem nada a ver com a realidade. Mas o índio não faz isso, não. Ele não tem discurso político. Ele vive consensualmente e coletivamente. Então, é isso que está aqui. Sociedade, coletivismo, priorização dos objetivos do grupo, de acordo com os princípios de convivência da tribo, e defende os interesses gerais. Segundo, é a inter-relação entre todos os seus membros, todos se comunicam. O coletivismo é a identidade do grupo, é a identidade coletiva. Eles não têm uma identidade individual. Lá no São Paulo, eu sou Paulo, vou mandar. Não existe seu Paulo, vou mandar, ô professor. Lá é a identidade do grupo. O que o grupo quer? O que o grupo precisa? O que o grupo decide? Não tem corrupção? Política, não existe isso, porque não existe política. O coletivismo segue objetivos do grupo, preservando a cultura, a religião, a tradição e defesa. E também não tem ausência de moeda e trocas mercantis. Não existe isso, não existe comércio entre eles. Próximo. Tem ausência da escrita, eles não escrevem,
E essa ausência é substituída pela memória grupal, transmitida pela tradição de geração em geração e pela linguagem oral. Os conceitos religiosos, a criação do mundo, os mitos dos índios, os rituais religiosos, as datas mais importantes. A mulher quando menstrua, o que ele faz? A primeira menstruação. O jovem, o que ele faz? A mulher quando casa, o que ela faz? Enfim, todas as leis, entre aspas, que os índios convivem, todos os seus princípios de convivência básica, estão marcados pela tradição. Então é a linguagem oral de tradição e tradição que vai passando esses princípios pelos mais jovens, os mais jovens depois envelhecem, por mais jovens outra vez, etc. Então é a tradição oral. Já disse que a tradição apropria os costumes. Essa é uma massa que vocês devem gravar. Tradição apropria os costumes. Cultura é valorização da natureza, educação do meio ambiente. Com os pais e avós são levados à floresta, desde pequenininhos, para aprender a identificar folhas, raízes. Então, eles são já culturados de idade grande. Aqui tem uma floresta intocada, tá? Essa é a floresta da natureza original, própria, pura, do nosso mundo amazônico. Próximo. E ainda, aprende a confeccionar armadilhas para bichos, arcos, flechas, borduna, treina sua percepção, aprendem a ouvir e diferenciar sons e ruídos da mata. É importante que eles tenham audição muito apurada. No dentro da mata, eles sabem o que é um piar de um pássaro, que tipo de pássaro é, o que é o rosnar de uma onça, o que é um grito agudo de um macaco, eles sabem tudo. E também o cheiro deles, o olfato é muito sensível. Então, eles vivem na mata, eles trabalham pelo sensório. O homem não consegue trabalhar porque não foi educado para isso. Mas desde pequenininho ele é educado para trabalhar pelo seu sensório. Visão, audição, percepção, propriamente tato. Aprende a ouvir ou diferenciar os sons dos ruídos da mata, o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, o piar das aves, o rosnar dos bichos. Detém visão aguçada e dinâmica, tudo percebe a longa distância. Tato fino, sente a rugosidade das raízes, a descontinuidade dos galhos e troncos, a aspereza da terra. Está claro aí? A senso-percepção tem que andar porque é muita coisa, tá? Próximo. Hierarquia social. O que é sociedade indígena? O homem aqui, ele está em conflito com a família, o homem contemporâneo. Eles querem alterar a família. Porque basicamente a origem da família é um homem e uma mulher, está lá na Bíblia. Adão nasce, depois tem uma passagem de vendo que Adão está muito só, diz, eu providenciarei para você uma auxiliadora. Então ele cria homem e mulher, o Adão fica sozinho e a auxiliadora é a Eva. E é a primeira família, a primeira instituição do homem é a família. Foi a primeira instituição. E dela vão nascer os filhos e a partir disso essa família vai desenvolver, formando diversos nichos, até formar um nicho social mais numeroso. Então, a divisão do trabalho é do gênero e da idade, porque os velhinhos não podem trabalhar muito, são coisas básicas. E as mulheres ajudam, mas está definindo a função da mulher e a função do homem sem conflito, sem machismo e sem feminismo. Eles estão educando a gente, estão dando exemplo para nós. Os homens adultos fabricam utensílios de caça, pesca, também para a guerra, canoas, preparam a terra para o cultivo, eles aram a terra com enxadão. Mulheres adultas, atividade agrícola, plantação e colheita, fabricação de utensílios domésticos, preparação de alimentos, cuidados com as crianças, juntamente com as meninas e adolescentes. Idosos e crianças não trabalham. Então, interessante que eu vi, eles não têm creche. Não tem creche. Mas se uma mãe está aqui com o filhote dela e tem que fazer algum tipo de atividade, ou vamos supor, adoeceu temporariamente, o filhote é criado por outra mãe aqui. Qualquer mãe cria qualquer filho. Qualquer mãe cria qualquer criança. A mãe é mãe. O filho está ligado à mãe, claro. Né? Pela natureza da própria mãe, né? Que gerou ele. A identidade com a mãe. Mas tudo ali é coletivo. Então eles amam os filhos dos outros.
não educa o filho para competir com eles. Eu vi uma escola japonesa outro dia que estava criando um sistema educativo de competição, com cada um melhor que o outro. Isso é natural o quê? A essência da humanidade, humana do homem. Quer fazer do homem o quê? Uma máquina. Vocês estão entendendo? Eu tive um amigo que era professor de cursinho, aí eu falei, fulano, não posso dizer o nome dele, professor de física, como é que está o cursinho? Paulo, eu tenho que treinar os alunos. Eles têm que ser treinados, adestrados. Pô, adestrado como, fulano? Tem que saber responder as perguntas e respostas. Eles são adestrados. Porra, adestrados. Porque exigia que tirasse uma nota alta. Enfim, a educação nossa tem que valorizar o humanismo, a natureza essencial do homem, da mulher, e viver pacificada, para que possamos criar homens, filhos e filhas e crianças que amanhã vão constituir as nossas lideranças. Enquanto nós estivermos atolados nesse inconformismo, nessa insatisfação, nós não poderemos crescer em nenhum segmento social. É muito difícil. Próximo. Bom, alimentação é frutas, legumes, verduras, raízes, caules, peixes, carne de caça, mandioca, a mandioca é um fruto da tapioca, que é a farinha da mandioca, a fonte de carboidrato. A gente pega a tapioca, que corta, vai lá, pega ela no pé, corta com o facão, abre ela e vai descascando, tirando a farinha dela, e essa farinha vai virar, depois de cozida, tapioca, que é carboidrato. Próximo. Bom, a religião, isso é muito importante para nós, né? Nós somos espíritas, temos a religião como uma projeção da vontade do bem, da prevalência do bem sobre o mal, os valores morais que a religião nos configuram. No Espiritismo, eu tenho que sempre dizer isso, o Espiritismo foi estruturando seus valores morais, éticos, os seus princípios, instruído pelos espíritos superiores. Alguns princípios: beneficência, indulgência, perdão das ofensas, solidariedade, e o cume da nossa pirâmide é a caridade. A gente foi fazendo tudo isso. De repente, os valores dele se identificam com os valores do Cristo. Importante, não foi o Cristo que buscou o Espiritismo. Embora eu possa dizer, eu tenho um trabalho sobre isso, ele é o Espírito da Verdade, ele inspirou Allan Kardec a escrever. Mas do ponto de vista doutrinário, aí pessoal, foi uma descoberta de Jesus através da razão espírita. Então, quando Jesus foi descoberto pela razão espírita, que está como João, se não me engano, João 13, ou João 14, ele fala sobre isso, o advento do Consolador, essa razão espírita se edificou com a ética de Jesus. Então, o Espiritismo buscou Jesus como seu guia superior, mas não constituiu nenhuma religião, por favor, não foi religião. Ele nunca propôs religião, nunca propôs cultos exteriores, liturgia, missário, cantos intensivos. Ele não propôs nada, ele postou a razão, baseada numa ética, numa moral do Cristo, foi isso. Então, quando a gente fala em religião, eu vou falar sempre nos bases da religião, que é o espiritualismo, a crença na alma imortal, a vida futura, a existência de um Deus que rege para nós o nosso próprio destino. Então, são as bases do espiritualismo que são comuns a todas as religiões. Toda religião é espiritualista, toda religião crença na morte, na vida imortal do espírito, toda religião propõe o espiritismo uma vida futura, seja a vida espiritual, seja a vida material. Algumas só propõem a vida futura material, espiritual, e o espiritismo passa do espiritual para o material pela reencarnação. Então, essa é a grande contribuição do espiritismo, da espiritualidade. E aqui eles são espiritualizados. Pô, não. Quais são os pilares? O misticismo, inclinação para acreditar em forças ou entes sobrenaturais. Eu tenho horror ao misticismo, acho que eu vou sentar aqui. Sabe o que é misticismo? Caiu uma colher na cozinha, de repente, isso é o sinal do espírito, tá? Eu vou fazer esse trabalho, eu vou defumar, eu vou atrair os espíritos. Então, a vida da pessoa mística era uma vida que ela foge do mundo real e dá a governança para o mundo espiritual. Ela esquece que nós somos seres dotados de razão, e de individualidade e de livre-arbítrio. Tem horror ao misticismo.
Allan Kardec não propõe o misticismo. Mas o misticismo impregna os centros espíritas também, com a fenomenologia espírita, as ações extraordinárias do espírito. O maior dos místicos, a gente pode dizer, que foi Chico Xavier. Ou narram que Chico Xavier fez, outros místicos, né? Fez isso, adivinhou o pensamento. Ele tinha mediunidade dele. Qual é o problema? Qual é o problema? Ele tinha mediunidade, telepatia, ou precognição, ou intuído pelo pensamento, o espírito dizia o que o outro está pensando. Qual é o problema? Isso é um fenômeno parapsicológico, ou um fenômeno de efeito físico que a doutrina espírita fala. Isso não tem nada extraordinário dentro da ciência espírita. Mas isso foi endeusado, porque ele falava tantas coisas boas ele falou. É um dos ídolos nossos. Mas ele não é essa coisa toda que propagam para ele, porque ele é um grande médium, isso sim, e um médium de bondade. Então, outra posição da religião é a espiritualidade, a conexão com o mundo espiritual. E a ancestralidade e tradição religiosa. Entre os índios, o legado religioso do antepassado é transmitido pela linguagem oral. Então, a gente tem a tradição, tem a conexão com o mundo espiritual e tem inclinação para acreditar nas forças sobrenaturais de uma forma não lógica, não cheia de razão, não no princípio da lei da causa e efeito. Mas eles têm essa religião. Próximo. O que cabe ao pajé? Dentro da religião tem que chamar o pajé. Pajé é o xamã, é o que se comunica com o mundo espiritual. Ele dialoga com o espírito, é o preposto do médium espírito. Para nós o pajé é o nosso médium. Para eles é o pajé. Algumas vezes eu estive lá, aí perguntaram, eu falei, você toma o pajé, você toma o ayahuasca, que é uma planta, quando destilada e cozida, ela gera, ingerida, ela gera efeitos alucinógenos, o cara começa a viajar, altera a consciência, se comunica com os espíritos, ayahuasca, tipo de LSD rural, o indígena. Então ele falou, tomo sim, tomo na cerimônia, que todo mês de junho, as outras tribos vêm para cá, a gente faz uma grande cerimônia. Então ele altera a consciência, mas ele sem autoconsciência alterada, ele pode ser alterado pela mediunidade dele. Então eles são prepostos espíritos, eles têm a ligação com os espíritos e apresenta os espíritos que comunicam-se com eles no período de guerra. Aliás, essa mediunidade é muito clara na Bíblia, no Velho Testamento, né? Interessante, né? Como Moisés foi atuado pela mediunidade, né? Aparecimento de Deus no Monte Sinai, né? Não é Deus, é uma força que expressa a Deus, mas Deus não vai aparecer. Mas ele deu os princípios éticos e morais do judaísmo, que hoje são consagrados pelo todo o mundo ocidental, que são os 10 mandamentos. Era um grande médium também. Próximo. Bom, qual a hierarquia espiritual entre os espíritos? Porque tem que ter hierarquia. Vocês não se esqueçam, toda atividade coletiva tem que ter uma liderança, senão vira anarquia. E tem que ter uma hierarquia de poder, que é o poder transmitido para os subalternos, para poder executar outras funções e dirigir a outros. Toda atividade coletiva, portanto, tem que ter a sua hierarquia, sua liderança, seu subalterno e outros que ali trabalham. No mundo indígena, o Tupã é o Deus superior. Eu perguntei, tem Deus aqui para vocês? Tem. Tem o Deus da mata, falou para mim. Tem o Deus da onça, o Deus do jacaré, o Deus da cobra, o Deus do macaco, o Deus da árvore. Mas quem é que governa esse Deus? Todos os deuses, é o Tupã. Então eles têm uma atividade monoteísta lá em cima, que é o único Deus superior. E tem o que nós chamamos de santos da Igreja Católica, que são esses deuses subalternos. São os santinhos da Igreja Católica. Então eles são monoteístas lá em cima. Então, está lá. É o Tupã, o espírito trovão, que o trovão estourava, eles achavam que o Tupã estava se expressando pelo trovão, que é o criador da céu e da terra, e tem a gestão dos espíritos, da floresta, animais, água e dos mortos também. Então, o grande médium, o grande líder religioso é o pajé. Próximo. Tá, aqui eu vou trazer alguns deuses da mitologia indígena. Tupã, o deus trovão.
Próximo. Guaraci, o deus do sol. Jaci, a deusa da lua. Anhangá, o deus do submundo e inferno. É uma espécie de Exu na Umbanda. E aqueles seres que André Luiz descreve lá, umbralinos, né? Enfim, ele gera o inferno. Iara, a deusa das águas. Os deuses são todos ligados a manifestações da natureza, né? Isso é importante também, né, Glorinha? Porque a concepção divina sai através da tentativa de explicar os fenômenos da natureza. E explico através desse mito da criação desses deuses. Próximo. Bom, qual é o princípio doutrinário deles? Eu já falei e vou repetir. Primeiro, a natureza tem um caráter divino. Então, para o índio, a natureza tem um caráter divino, porque ela está o quê? Está impregnada das ações de quem? Dos deuses da natureza. Ele não pode mexer na natureza, porque ele estaria mexendo com a vontade dos deuses da natureza. Tem um caráter divino. Segundo, a natureza respeita a natureza. Eu respeito a natureza pelo caráter divino. Cada centímetro dessa natureza tem a sua força espiritual. O índio não se assusta com o corredor da onça, nem com a rastejada da sucuri. Isso é bacana, né? Ele está tão seguro na natureza que ele viu uma pisada de onça aqui, ó, galhos quebrados aqui, ela foi fazendo o corredor dela quando andou. Ele sabe que é onça, mas não se assusta. Ele vê lá a sucuri rastejando, tchuf, 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 também não se assusta, porque ele está em comunicação e respeito com esses seres da natureza. E ele não sabe que eles não vão atacá-lo, a não ser alguma coisa que ameace ele. Então eles têm uma integração também com os animais da natureza. Ele faz parte da religião deles. Próximo. A selva não é apenas os seres vegetais, bioma, nem os seres animais, biodiversidade. É um reservatório de energias milenares, território dos espíritos antepassados, ponto de união entre o mundo material e espiritual. Então a selva, pessoal, hein, Glorinha? Pessoal aí atrás, é a grande catedral do espírito, dos índios. A selva é a grande catedral deles. Eles respeitam, eles dependem dela para caça, para pesca, para água, para as plantas, para a agricultura doméstica dele, familiar. Então, eles respeitam. A selva é o grande cúpula. Vocês estão entendendo? Eu tive um pouquinho essa experiência que eu andei com o pessoal da lancha, que eu estava com a lancha. Aí, quando deu a enchente, fui na época da cheia, a água subiu assim 10 metros, muito mais do que essa parede até o teto. E as árvores são altíssimas, 30, 40, tem árvore até de 60 metros. Então, subiu 10 metros no tronco, mas a árvore é muito maior. Ficou tudo inundado. Aí eu falei, vamos entrar por aqui. Ele foi entrando com a lancha, batendo um galho de árvore num galho de outro, que estava submerso, e chegou a um ponto que chegou na terra. Aí eu olhei para o céu estava todo coberto de folha das árvores, dos galhos, para frente, para trás. Eu senti uma cúpula da natureza sobre mim. Eu não via mais o céu, só via a natureza. Na frente também, aquelas árvores altíssimas. Atrás, idem, aqui embaixo a água bem estreita. Aí eu falei, eu vou rezar agora. E rezei. Rezei agradecendo a Deus a experiência de viver na verdadeira casa do Pai. Casa de Deus, que é a casa da natureza. Rezei. Depois eu fui rezando todo dia e botei eles para rezar também comigo. Reza você, reza, eles foram rezando. Mas foi um momento importante na minha vida. Essa cúpula da natureza, essa vivência no altar da natureza, na verdadeira igreja da natureza, verdadeira sinagoga da natureza, aqui em cima de mim. Próximo. Portanto, os mitos principais deles são a criação do mundo, a destruição do mundo pós-dilúvio. Eles têm os mitos deles. O que são mitos? Mitos são criações mentais que procuram explicar coisas do mundo espiritual e sua intervenção no mundo material. O mito precede a religião. Mito precede a religião. Depois que essas coisas ganham uma consistência ideológica e doutrinária, ela vai se integrando à religião. Então, toda religião nasce com mito. Eles têm um mito deles, o mito da criação, o mito da destruição, porque isso vai sendo passado
através da tradição. Próximo. Eles têm as lendas também. As lendas são histórias. Também fazem parte de uma parte do mito, são as lendas. E as lendas destinam-se a fornecer o aspecto religioso, que, na medida que forma a ponte entre a terra e o mundo espiritual. Confunde-se com as crenças e o mistério da natureza. Então, mitos e lendas vão dando assim o embasamento original da religião. O embasamento original, porque ele tem que explicar o trovão, ele tem que explicar o sol, tem que explicar a água, tem que explicar todos os fenômenos da natureza, porque ele vive nela. Então ele vai criando histórias sobre a origem de todos esses fenômenos. E vai criando lendas. Quando são lendas, quando entram propriamente o ser humano nesse mito, é justamente quando começa a personalizar o mito com o ser humano, começa a se formar a lenda com maior consistência. Vocês estão entendendo aí? Está claro isso? Vamos alguns ver personagens do mito. Tem aqui o Caipora. O Caipora, ele defende a floresta dos animais. Então, o índio, quando vai caçar uma capivara, ele tem que rezar para o Caipora permitir que ele mate a capivara. Porque o Caipora, ele defende os animais. Então, aí está o mito do Caipora. É o rei dos animais da floresta, faz acordo com os índios, caçadores, sobre a captura das caças. Está aqui o Caipora. Próximo. O boto cor-de-rosa. O boto é interessante. Ele, na lenda, ele nas festas juninas, ele sai da água e se transforma no homem, muito bonito, muito bem vestido. E tem lá uma menina ribeirinha, e tem relação com o homem, esse homem bem vestido, e ela engravida. Depois ele volta para a água, e volta, perde a sua identidade humana e volta à sua identidade como boto. E quando a menina engravida, ela diz, não foi, eu engravidei por causa do boto. Então tem muitas meninas que ficaram grávidas por causa do boto, não pelo homem. É outra lenda. É o boto cor-de-rosa. Próximo. A Vitória Régia. A Vitória Régia é o símbolo da Amazônia. Ela foi dona Régia, Régia é a rainha. Né? Régia é a rainha. Em homenagem à rainha Vitória da Inglaterra, ainda no século XIX. Bom, aí tem a história da Maiar. Maiar eram umas belas virgens que queria se transformar em estrela. Ela procurava o espírito superior, o espírito superior que dirigia as estrelas, dirigia a lua, mas ela fracassa, ela não consegue ser estrela. Então, como compensação, ela é transformada numa estrela da água, hein, Glorinha? Que lindo, né? Transformada na estrela da água, que é a Vitória Régia. Está aqui. Próximo. Bom, liturgia é uma expressão religiosa, faz parte da religião, manifesta por cultos exteriores, ritos, sacramentos, símbolos religiosos, vestimentas e a dor, né? Então, toda expressão exterior da liturgia, a missa. Esse dia teve Corpus Christi, né? Eu vi uma procissão imensa de Corpus Christi. Estavam carregando lá num trono, eu não sei quem estava no trono, seria o corpo de Jesus, não entendi bem. Mas carregavam, vão para cima e para baixo com corpos que rezando e cantando. Isso é uma liturgia. O busto aqui do Frei Luís, chegar nele e abraçar e achar que tocando no busto para resolver as coisas, é um culto exterior. Então, roupa, sacramento, roupa bonita. Aqui só se usa roupa branca, Frei Luís. Não pode vir com outra roupa. Tá bom, identifica os caras. Todos os caras que trabalham aqui estão com roupa branca. Mas não é da natureza kardecista você achar que a roupa branca vai favorecer mais ou menos. Não é? Vai favorecer o quê? O pensamento que você tem. Esse é muito mais efetivo. Bom, então entre os índios, danças, cantos, pinturas da pele. A dança mais conhecida, vocês devem ter ouvido, é o Quarupi, lá no Brasil Central, na reserva indígena, que ocorre um ano após a morte do índio e celebra o resgate do guerreiro do mundo da morte, né? É a tribo do Xingu. Vamos ver a tribo de Xingu cantando isso, celebrando o Quarupi. Próximo. Aqui. Que bonito. Que bonito. Que coisa linda. Que coisa linda, Marquinhos. Aqui. Essa tinta aqui na perna, ou essa amarração na perna, a pintura do rosto, eles todos perfilados,
e dançando e batendo com o pé, é uma manifestação litúrgica. Através da modificação deles com pintura, eles proporcionam na ideologia deles, na doutrina deles, um contato e respeito com o Deus deles. Então, o Quarupi está sendo dançado, pinturas corporais, batidas fortes de pernas, cânticos, tudo isso, toda essa manifestação é para resgatar um dos índios que morreu há um ano atrás. No judaísmo também tem isso. Eles enterram um indivíduo numa terra, num túmulo raso. Depois de um ano que eles voltam lá, porque acho que demora um ano para o sujeito identificar que está no mundo espiritual e colocam uma pedra, uma lápide lá. Então aqui é uma cerimônia maravilhosa no Xingu. Próximo. Esse é o meu lado. Até vou pedir para tomar uma aguinha. Olainha, bota um cafezinho para mim aqui, que esse é o meu lado. É aqui que é minha praia, pessoal. É o Espiritismo. É aqui que é minha geleia. É aqui que é o meu vatapá. Aqui que é minha peixada. Aqui que é meu camarão. Aqui que é minha vida. Espiritismo. Esse que me deu a substância para eu ser feliz na minha vida e superar muitas coisas. Religião espírita, convergência. Então vamos fazer uma convergência entre o espiritismo e a religião indígena. Próximo. Bem, o espiritismo fala sobre espíritos da natureza. Quem sabe aí? Você sabe, né? Aqui sabe? Sabe? Sabe, Glorinha? O espiritismo fala sobre os fenômenos da natureza? Hein? Tem. Fala assim, olha aqui. Pergunta 538, Livro dos Espíritos. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza, prestem atenção, hein? Presidem. Fenômenos da natureza são os fenômenos abióticos, são os fenômenos físicos, a corrente d'água, a temperatura da região, o sol, a insolação, o clima, a vida, eles presidem isso. As correntes marinhas, as correntes de massa aérea, eles presidem, eles tentam controlar até o ponto que eu me destrói aquilo, eles não podem controlar, mas eles equilibram. Então, eles presidem os fenômenos da natureza, formam categoria à parte do mundo espiritual. Eles são diferentes no mundo espiritual. São seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós. Quem são esses espíritos? O espírito responde, que serão e que foram. Então, esses espíritos são espíritos materializados ainda. O espírito dele é denso, pesadão. Então, pelo peso dele, eles se reúnem aos milhões, eles podem atuar sobre os fenômenos da natureza, pela materialidade deles. Então, eles estão em evolução. Outros que foram, são os que dirigem eles. Eles têm a liderança deles, da natureza. Então, o índio lá atrás, ele tem algum tipo de razão sobre isso, que a experiência prática dele trouxe essa evidência. Pergunta 538. Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? O que eles são na hierarquia espiritual? Depende do papel mais ou menos material do perispírito dele, ou menos inteligente, que desempenham. Uns comandam, aqui, os líderes, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, tanto entre os espíritos como entre os homens encarnados. Bom, aqui eu não peixei para eu me encarnar. Então, esses espíritos, como eu disse, eles têm um perispírito muito pesado e eles se juntam aos milhões para atuar sobre os fenômenos da natureza. Próximo. Bom, vou só dar um exemplo do fenômeno da natureza. Uma associação hinduísta chamada Self-Realization Fellowship, não sei se vocês conhecem, associação de autorrealização, que foi fundada por um guru indiano chamado Paramahansa Yogananda. Ela tem uma sede em Los Angeles, uma estrada que leva lá para o Pacífico, de Los Angeles ao Pacífico, ali do lado. No mês de janeiro, eu não sei bem, do ano passado, fevereiro, ou março, não me lembro, vocês se lembram? Houve um grande incêndio em Los Angeles.
Lembram disso? Queimou tudo, queimou o morro onde está a placa de Hollywood, queimou tudo lá. Queimou todas as casas. Lembram disso? Todas queimadas. A Self-Realization, que tem a sua sede, tem um lago, não foi queimada. Entendam por mim, por favor, o que eu estou falando que é verdade. Entendam. Por que ela não foi queimada? Quando toda a vegetação circundante estava já carbonizada, queimada, circundante aos muros dela. Ela não foi queimada porque na mitologia fala-se que os espíritos do fogo são as quem repete para mim? Salamandras. Essas salamandras que elas regulam o fogo. Mas no espiritismo as salamandras são os espíritos inferiores. Então, por um pensamento dos gurus, dos mestres da Self-Realization, que são muito poderosos, eles conseguiram induzir aos comandantes das salamandras que elas fizessem uma linha de defesa do Self-Realization, um cordão de defesa. E esse cordão impediu que o fogo passasse. Isso está no... Quem quiser pode ver isso lá no YouTube, tá? Essa Self-Realization incêndio, pode colocar que vai estar lá no YouTube. Então, eu estou só falando isso, que é uma intervenção dos espíritos coordenado pelos espíritos superiores. Clara. Bom, quais são os espíritos da natureza? Primeiro são os superiores. O que eles fazem? Os superiores têm em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Eles têm quatro virtudes. Eles são sábios, são bons e são conhecedores dos fenômenos. São espíritos superiores. Os bons espíritos são espíritos bons, predomina a bondade, mas não tem nem a sabedoria nem a ciência maior, mas são boas pessoas. São boas pessoas. E os espíritos imperfeitos, batedores na hierarquia de Kardec, são aqueles que a matéria predomina sobre eles. Eles têm atração sobre a matéria física. Eles vivem em função da matéria física. A densidade espiritual deles é próxima da matéria física. Por isso eles podem atuar sobre água, fogo, corpos duros, etc. Eu acho que eu estou fazendo claro, não estou não, Marquinhos? Está claro aí? Aqui são... Um dia eu vou dar uma aula sobre isso também, são chamados também elementais, esses aqui. Ó. Uma coisa muito interessante. Vocês vão gostar muito de conhecer os elementais. Próximo. Bom, eu fiz uma tabelinha comparativa entre a religião indígena, RI, e o espiritismo. Vamos lá. Lá em cima, Deus é o nosso Deus e para eles é o Tupã. Indígenas, sim. Acredita o espiritismo? Sim. Mundo espiritual, indígena, existe? Sim. Espiritismo? Sim. Alma imortal, indígena? Sim. Espírito? Sim. Comunicabilidade dos espíritos, indígena? Sim. Espiritismo? Sim. Mediunidade, pajé, médium? Sim. Espiritismo? Sim. Intervenção do espírito, indígena? Sim. Espiritismo? Sim. Guardiões espirituais protetores, espiritismo? Sim. Índio? Sim. Então a gente chega a uma conclusão muito interessante. Eles são espiritualistas, eles se aproximam mais dentro dos mitos deles, das lendas dele, do espiritismo que outras religiões. Só que eles, coitados, a cultura deles é limitada, que eles não trocam experiência com ninguém, né? Eles não conseguem evoluir porque eles não trocam experiência com pessoas que conhecem mais. Eles tinham que evoluir, passar dessa... Como disse para o Marechal Rondon, eles tinham que passar para outro tipo de atividade também. Mas eles têm muito a ver com o espiritismo. Respeitemos mais uma vez eles. Próximo. A aula está terminando. A aula está terminando. E agora? Vocês entenderam todos? Quer que eu repita? Não. Então vamos em frente. Vou falar. Eu vou falar sobre isso. São os elementais. Eu tenho muita bibliografia sobre isso. Tem um trabalho muito importante do alemão do século 1800 e pouco que eu descobri. Uma tradução em português, lá em Portugal. Eu consegui trazer para cá. Vou fazer uma aula só sobre a influência dos espíritos fenômenos da natureza. Só isso.
Bom, é isso mesmo, isso. Eu falei nisso, é a unidade da vida, o homem é a natureza, o homem foi a unidade da vida. Mas em cima disso tem os espíritos. Vamos lá. Agora só fotos. Tirou muita foto, né, Marquinhos? Espero que o pessoal aí de casa tenha gostado da aula. Vamos lá. Essa viagem eu fiz em diversas etapas. Essa é a primeira etapa. Eu estava no asfalto, saindo de Manaus, andei 100 km no asfalto, e de repente dobrei a direita e peguei essa terra, essa estrada de terra batida, com essas madeirinhas aqui em cima dos rios, chamado Pinguela. Então, o asfalto acaba, a estrada de terra é Pinguela, início da nova realidade sociocultural. Então, eu vou entrar através disso, nesse mundo que eu tive que falar um pouquinho sobre ele e seus princípios. Eu começo a viver isso. Agora parte para. Segundo. Espera aí, aquele ali de verde é o motorista do carro. Vamos. Próximo. Bom, a estrada acaba e termina nesse deck aqui. A partir de agora a revolução é só fluvial. Só pelo rio, não tem mais estrada, acabou. Aí entramos na lancha, colocamos lá as coisas, já estou com os guias. Um guia de lá é um ribeirinho de origem indígena, lá muita gente é origem indígena, sabia? Muita gente, não está mais no meio dos índios, mas descende de índios, é a maioria. Vamos lá para o próximo. Aí na lancha estou aqui de costas com os guias ribeirinhos. Andamos 20 minutos subindo o Rio Negro, depois o Lago do Rio Negro. Tchuf, 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 tchuf. É distante. Próximo. Bom, aqui à esquerda, chegando ao hotel, que nos hospedou. Está lá o hotel. Aqui a fachada do hotel Evolução Ecolodge. Evolução Ecolodge, Direção-Geral de Alexandre Arruda. Localiza-se na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro. É uma unidade federal. Estou dando esse crédito aqui ao senhor Alexandre para promover o hotel dele, que foi muito bem. Então, estou falando de graça, tá, senhor Alexandre? É um marketing gratuito para o senhor. Evolução ecológica. Próximo. Aqui embaixo tem um amigo largato. Volta aqui. Volta aqui. Eu estou com o meu amigo largato aqui. Ah, esse aqui é largato, meu amigo. Está cheio de largato lá. Largato amigo. Próximo. Eu fui visitar a primeira casa de farinha. Está aqui a casa de farinha. Na casa de farinha tem um painel mostrando as diversas etapas de produção da farinha, que vai gerar o quê? A tapioca. Tapioca. Todo mundo fala em tapioca, tapioca ninguém sabe. Mas ela vem da mandioca. Então, prensa aqui a tapioca, a mandioca, vai tirando um líquido que está dentro dela, tem que sair o líquido tóxico. Depois pega a mandioca prensada e raspa aqui nessa raspadeira, né, para formar a tapioca. Próximo. Está lá em cima a farinha, à esquerda, à direita está cozinhando a mandioca, lá naquele recipiente ali. Cozinha a farinha, pá, cozinhou, ficou a tapioca. Então aqui a tapioca está na minha mão. Próximo. É gostoso, estava comendo, muito bom. Pega com a mão, hein? Tem que pegar com a mão, não tem talher. Não vai lavar a mão, não? Não precisa lavar, não, porque a mão suja gera imunidade para nós, né? Aqui fui ver a castanha. Esse aqui é o Sérgio. Quebrou o coco, a castanha, quebrou lá dentro da castanha. Ah, também vimos a castanha dentro do coco. Próximo. Bom, no final estou saindo e na área aqui desse primeiro viagem, assim propriamente dita,
primeiro percurso, está escrito lá, Amazônia 100% Brasil. Quer dizer, é o nacionalismo. Quer dizer, eles fizeram essa placa para mostrar que eles amam a Amazônia e que amam também o Brasil. Próximo. Outra etapa. Aí eu fui navegar na marcha fechada. E a inundação do Rio Negro, tempo de água alta, inundação, ela forma essa entrada na mata e pede ali. Aí fecha a mata e a gente vai entrando por água. Essa inundação é chamada Igapó, que é a mata inundada pela enchente. Foi aí que eu entrei mais e vi essa cúpula de árvores que vocês estão vendo, fechadas com sua ramagem, seus galhos, suas folhas. Entrei e aí eu fiquei numa cúpula natural da natureza, propriamente dita, e aí fiz a prece a Deus agradecendo tudo que estava passando, esse convívio com os povos originários e o convívio com a mãe natureza. Maravilhoso. Próximo. Outra etapa, eu fui ver o nascer do sol, no Rio Negro. Também tinha que ver o nascer do sol. Eu acordei às 4h30 da manhã, hora local. Lá tem menos uma hora que o Rio. Lá é 3, no Rio é 5h30, 3h30. E em Amapá tem menos 2 horas. Quando aqui é 5 horas, lá é 3 horas. Quer dizer, o Brasil é tão grande que tem fusos horários diferentes. Aí eu fui lá ver o pôr do sol. Mas aí comecei a ver, olha, você vê lá o seguinte, vocês estão vendo ali aquele horizonte? O horizonte lá não tem mar, não tem montanha. O horizonte são as cúpulas das árvores. O horizonte são as cúpulas das árvores. Está lá. Próximo. Bom, aí eu fui ver um trabalho social depois e visitei essa escola municipal, que é ribeirinha também, chamado Coração de Jesus. Mas a escola não é só uma escola, é o centro comunitário deles. Eles se juntam para conviver. É creche, é primeiro grau, é segundo grau. Primeiro grau dá junto com o segundo grau. Primeiro grau do primeiro ano dá junto com o primeiro grau do terceiro. É um centro comunitário, um centro de convivência. Isso emociona muito para mim. São todos aceitos. Aí eu fui caminhando para lá, para a escola. Aqui estou com um guia. E aqui com uma pequena e adorável aluna. Pequenininha, olha os traços indígenas. Olha que coisa doce, né? Isso emociona, me emociona muito essas crianças, sabe? Tem uma sensibilidade grande por criança. Próximo. Aí fui ler lá, tem um caderno de atividades da escola. E aqui, a merendeira. Toda escola tem uma merendeira, né? Não tem que ter? Tem que ter. E aqui eu fui interpretar o texto com elas. Peguei um texto lá sobre as lembranças não são sempre as fotografias. Era o texto esse. Muitas coisas lembram sem ser fotos. Então era uma caneca de café que a vovó tomava, né? A vovó tomava aquela caneca de café. Só tomava café naquela caneca. A vovó morreu. A caneca ficou ali. Então lembrava a vovó através da caneca. Era o texto. Não, mas não tinha foto da vovó. Esse que era o texto a ser interpretado. Depois fiz uma palestra para eles lá, motivando eles a estudar e ter fé no crescimento deles para você ter uma inserção social. Palestra motivacional. Próximo. Depois eu fui aqui, ó. É o projeto Quelônio. Quelônio são as tartarugas. É um criador de tartarugas. Elas se encontram ameaçadas por caçadores porque dão carne e óleo combustível. Quer dizer, os caçadores vão lá e matam as tartarugas. Não pode matar. Elas sozinhas vão se reproduzir e vão naturalmente ser predadas para equilibrar a sua população geral, né? População da espécie. Então, esse é um criador. Aqui tem as tartaruguinhas, ó, que são criadas, filhotes. Todos eles defendidos. Ali é um dos líderes do projeto Quelônio. Quando chegar a época de procriação, de elas se desenvolverem, a época de entrarem na água, eles levam as tartarugas lá e colocam na areia e elas sozinhas vão para a água, pelo seu instinto. Próximo.
Aí eu fui ver uma comunidade, essa comunidade se chama Cajatuba. É uma comunidade também ribeirinha. Olha só, construção de madeira. Lá tudo é madeira, não tem alvenaria. Também trazer cimento, trazer tijolo de barro, né? Não é muito fácil, não. Próximo. Próximo. Bom, aí eu fui ver também em Acajatuba a Unidade Básica de Saúde, é UBS. É o primeiro atendimento da pessoa. Espécie de ambulatório. É ambulatório. Tá, o nome é Unidade Básica, mas é o atendimento primário, porque ela vai lá com a doença. Se a doença for mais grave, ela vai passar de diversas etapas. Secundário, terciário, secundário é uma emergência mais qualificada, terciário, hospital, quaternário são situações complexas. São diversas etapas de internação, desde o primário ao quaternário. Então, essa unidade básica de saúde me chamou a atenção por esse quadro aqui, controle da área de abrangência. Ou esse quadro aqui, quadro de ações dos agentes comunitários de saúde. Cada agente tem um grupo de famílias para cuidar. Então, cada agente aqui tem um grupo de família para cuidar. É interessante isso. Isso foi baseado numa política pública na Inglaterra, ainda nos anos 30, por aí. Então, o agente comunitário vai lá, naquela casa, conhece o pai, conhece a mãe, conhece os filhos. Se o pai é diabético, ela vai educar o pai para diminuir a glicose dele, a glicemia dele. Se a mãe está com sintomas de gravidez, ela vai levar. Então, essas mulheres, essas crianças, são prospectores de doenças e promotores de saúde. Eles evitam os agravos da doença, trazendo a pessoa para a unidade básica de saúde. Maravilhoso. Maravilhoso. Está aqui o quadro de atendimento. Ali é uma sala de vacina, eles têm vacina. Próximo. Ali o dispensário à esquerda, lá em cima, a odontologia. E aqui encontrei um livro da minha editora Ateneu, lá, de pronto-socorro. No meio deles tinha um trabalho lá. Fiquei emocionado. Como a gente vai longe, né, Carolina? Hein, Glorinha? Fomos lá, pronto-socorro, todo riscado. Eu fiquei até de mandar uns livros para ele também, mais atualizados. Bom, isso aí é unidade básica de saúde, uma coisa maravilhosa. Próximo. Aí fui ver, tem um batalhão de polícia militar, aqui à esquerda, que é a reserva, que trabalha vigiando a reserva. Mas ele tem desmatamentos também, ó. E a presidência do centro comunitário, aquela menina de chapéu, ela segura o mapa de desmatamento da reserva. Então eles têm aqui, ó. Olha aqui. Registrar o desmatamento, entendeu? Para tentar diminuir. Mesmo assim, eles entram na reserva. Mas ali eles têm mais dificuldade, que tem uma ação militar ali. Próximo. Encontrei o boto. Aí ele dá um peixe para o boto se alimentar e sobe. Ele bate com o peixe na água, assim, ó, pá, 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 pá. O som da batida se transmite na água, o boto escuta e vai lá e pega o peixe. Próximo. Aí aqui fui ver as piranhas. Entrei com a mata e aqui os caras cortaram a piranha. Tá, a piranha ali abriu a boca, a piranha é um negócio incrível também. Próximo. Eu fui para outra comunidade ribeirinha. Iam servir um piracuru grelhado nos espera, hein, Glorinha? Piracuru na grelha. Me ofereceram com farofa e umas coisas lá. Vamos lá. Está lá. Tive a recepção do cara de chapéu, os cumprimentos, aqui o piracuru, comida na mesa, o prato. Então estava maravilhoso, ele cortando aqui o piracuru aqui. Próximo. Bom, o ponto alto da viagem foi a minha ida à tribo indígena, né? Do Alto Rio Negro. Essa tribo era os fortes dos madeireiros e garimpeiros. Quando eu cheguei com a lancha, o cacique nos esperava. Está ali ele ali, ó. Está vendo ele ali, do lado da bandeira? Aí eu saltei para falar com ele e disse: meu nome é Paulo, qual o seu nome? Meu nome é Daniel. Eu falei: Daniel não. O seu nome não é Daniel. Não, meu nome é católico. É católico lá. Deram o nome lá, batizaram o cara. Não quero saber o seu nome.
Aí ele deu o nome indígena dele, que eu não entendi absolutamente nada, mas sei que eu identifiquei ele como ele é, e não com a religião que quer fazer ele, transformar ele em uma coisa que ele não entende, que é o catolicismo. É muito complicado para a cultura deles. Ele muito afetuoso, me levou essa oca aqui, ó. Telhado é formado de palha, de palmeira aqui, folhas de palmeira. É todo cheio de madeira, perfeito. Perfeita a queda d'água, angulação e tudo. E aqui são os registros visuais aqui, ó. Bom, aqui está ele estava com essa folha no entorno da cintura, chapéu, pena, etc, etc. Próximo. Ali estou conversando com ele. Ali tem uma outra oca, que vai ser uma espécie de restaurante comunitário. E aqui entrei naquela primeira oca. Nessa tábua de madeira estão as índias sentadas. Aqui, ó. De repente, eles vão homenagear, eles iniciam a cerimônia religiosa. Acende nesse tronco aqui, ó. Botam fogo. O tronco tem uma resina que é combustível. Ela vai ficar sendo alimentada pela própria resina, o fogo da árvore. Próximo. Em seguida, dentro do grupo, tocando flautas com bambus e batendo o pé. Então, aqui em cima, aqui eles param na minha frente. E aqui, para um homem branco de bater o pé, é engraçado, né? Acho engraçado, né? O estilo de bater o pé assim, né? Dar essa voltinha, mas tudo tem uma representação, tudo é uma comunicação gestual ou pictórica, porque pinta. Não é o que o homem branco diz, que ridiculariza ele. Eles têm a linha espiritual deles, têm que respeitar. Então eles homenagearam como? Trazendo a flauta, batendo o pé deles, comunicando o ritual deles para nós e dando a mensagem deles e nos saudando. Nos saudando. Eu não dei dinheiro nenhum, não tem isso não. Não tem isso para dar dinheiro. Isso não é comigo. Foi uma coisa natural. E aqui, ele dissertando para mim sobre o ritual que ele vai fazer. Quando eu mandei isso para uma aluna, eu fiquei emocionado, eu vou repetir porque eu acho que é válido. Que ele deu um depoimento de uma aluna, com essa foto aqui. Eu olhando atentamente para o pajé, agora é o pajé. E aqui está o Marquinhos, a gente olhando para ele. Ó, ele me dando aula. Eu pé descalço, camisa do Flamengo, popularzão. Então, pronto. Que foto linda, doutor Paulo. Muito representativa. Nos faz refletir sobre tantas questões. O senhor, olha só, um homem branco. Está escutando, Glória? Um homem branco, bem-sucedido, da alta casta da sociedade, olha a linguagem dela. Extremamente inteligente, culto, descalço, usando a blusa do seu time de coração e ouvindo atentamente as palavras de um pajé. Doutor Paulo, o senhor é uma inspiração para todos nós. Todos nós. Eu amo o pajé, eu escuto ele. Não interessa se sou intelectual ou não, ou que tenho uma condição financeira melhor, não interessa se eu sou branco, não interessa nada disso. Interessa a relação entre dois corações, a interação humanitária, pessoal, interpessoal. Quem me dava aula era o pajé, quem dava dando aula para o professor era o pajé. E ela se surpreendeu com isso, com essa situação que eu vou falar para você, o pessoal lá vai falar, não é que eu quero me gabar não, é uma situação de humildade e respeito, dignificando eles. Por isso que o meu título da aula é Dignificando a Amazônia. Próximo. Bom, o fogo sobe, está ali, ainda se aproxima do meu rosto. Tinta de Lucon no rosto, ela vai e me pinta aqui. Continua o seu trabalho, está pintando o rosto, pinta até direitinho. Pronto, acabou, pintado, faço agora parte do ritual. Para eu entrar no ritual, eu tinha que ter o rosto pintado. Não é para achar graça, não. Não pode achar graça. Para entrar no ritual, fazer parte, eu tinha que me integrar com os princípios litúrgicos dos índios, que é a pintura do rosto. Bom, aí vem uma índia,
toma-me pela mão e começa a dançar em círculo comigo. Aqui está o Marquinho dançando, aqui eu estou dançando com ela. É o ritual da dança. Próximo. Bom, em cima, o pajé faz o discurso final, encerra a cerimônia. Agora tem umas coisas interessantes. Uma índia com seu filhinho, esse filhinho gordinho, também bonitinho, olha lá. Gordinho. Aqui, sou convidado para almoçar com eles. Peixe, tapioca, tanajura frita. Aqui estava tanajura. O almoço era peixe, tapioca e tanajura frita. Aquela que tem um bundão, tanajura. Aí o peixe sendo grelhado. Ali mesmo a gente come. Comemos com a mão. Próximo. Aí come com a mão. Tapioca gostosa, ao lado a tanajuras fritas ali. E aí está terminando a cerimônia. Mais uma foto na cara. E uma foto do grupo. Os índios e as mulheres. Esse é um grupo que me atendeu e participou comigo, me honrou com a presença deles, com a atitude deles. Despedida. É uma foto emblemática, né, Glorinha? Hein? No meio deles ali. Comum deles também, o rosto pintado. E essa viagem acaba com esse papagaio dizendo: tchau, pessoal, tchau. Tchau, dá um tchau para o papagaio. Dá tchau para o papagaio, pessoal. Tchau, tchau. Pronto. Pronto. Bom, aí eu fui ver o pôr do sol. São essas etapas. Olha só como fica rubro ali, tá vendo? Olha aqui, ó. Diversas tonalidades. Ele vai mudando. À medida que o sol vai caindo, vai mudando a tonalidade. É uma paleta de cor impressionante. Caindo no horizonte, lá em cima, o horizonte sempre será a copa das árvores. Próximo. Cada vez mais escuro, vão sumindo os raios avermelhados e vai caindo o sol. Desaparece. A última etapa, estou com o pessoal que me recebeu no Ecolodge. Muito obrigado aqui, o gerente e tal, o pessoal, Marquinhos, o pessoal lá que me recebeu. Eu fiz essa foto porque eu vou mandar para eles o livro que vai sair daqui para agradecê-los, né? É importante motivá-los também. Próximo. Aí estou voltando, estou atracando no deck, ali tem um barco com outras pessoas. É impressionante a paciência deles. O tempo deles lá na mata é diferente da gente. O tempo do ribeirinho é diferente. A menina está sentada com uma valise, com sacola, está esperando poder sair. Não reclama que está atrasado, não reclama que está muito tempo. Não existe isso. Não é um conformismo, é uma inteligência que gera uma compreensão, aceitação. Entre conformismo e aceitação são coisas diferentes. Conformismo é você submeter a um valor que você discorda, você se conformou. Aceitação é você concordar com esse valor. Uma é posição passiva, outra é posição ativa. Nós temos que aceitar e não sermos conformes. O conforme pode aceitar e depois ser conforme àquilo que a gente aceitou. Então está aqui, rumo ao asfalto outra vez, tem até um cachorro lá, que coisa. Coisa triste, voltei para o asfalto, pronto. Está acabando. Próximo. Acabou. Bem, espero que vocês tenham gostado. E coloco aqui à disposição de alguém que quer fazer pergunta. Lucinha, quer fazer alguma pergunta? Hein? Alguém quer fazer pergunta aí? Vem cá, para o pessoal ver você, vem. Que loucura essa viagem, né? Que coisa maravilhosa, né? Dá teu nome aí para o pessoal que eles vão te ver. Olha para a tela. Bom dia, meu nome é Antônio. Professor, eu ouvi o senhor sempre de bermuda. Como é que o senhor fazia para se proteger dos insetos, principalmente dos pernilongos? Lá, o Rio Negro é ácido, a água é ácida. Eles botam os ovinhos e o ovinho desaparece ali mesmo. Não tem inseto. Mais coisa.
Só seria isso mesmo, minha curiosidade. Tá bom. Obrigado. Glorinha, fala sobre elementais, vem fazer pergunta aqui. Sobe aqui. Aqui. Tá. Lucinha, sobe aqui e faz uma pergunta. Eles querem que você faça uma pergunta, vem. Dá a mão. Professora, a gente fica muito feliz de estar compartilhando com o senhor essa viagem incrível, né? Essa viagem conduzida pelo plano espiritual também, né? O senhor chegar nessa faixa etária, como nós aqui também estamos, e ter vivenciado essa experiência, eu acho que deve ser uma coisa surpreendente, né? Inusitada, e é um mergulho mesmo interior. Porque só num espaço como esse, o senhor teve a oportunidade de colocar em prática tudo isso que o senhor tem transmitido para nós, que é o respeito, a humildade, né? Esse contato direto com a natureza que o senhor tanto preserva e ama, as pessoas, o convívio direto com as pessoas, dentro das suas simplicidades e recursos. Enfim, professor, nós aqui, seus amados alunos, só temos que agradecer essas experiências bem-sucedidas, que, com certeza, para nós, né, é um respaldo até para nós fazermos novas vivências, né, as prioridades, as possibilidades que cada um tem de fazer essa imersão, mesmo que não vá tão distante, mas às vezes as situações estão tão perto e a gente não percebe essas possibilidades. A nossa gratidão ao senhor por compartilhar conosco essa incrível viagem. Obrigado. Obrigada, professor. Antes de encerrar, eu quero dizer a vocês que temos a presença aqui de um índio, muito bem composto, com cocar, pintado o rosto, pele amorenada, que representa alguma tribo indígena, ou representa aqui a nossa Amazônia indígena, e que agradece o esforço que nós estamos fazendo para divulgar esses conhecimentos, e cujo objetivo final e maior é defender a nossa Amazônia. Agradece em nome de todos os outros seres espirituais que são responsáveis pela natureza amazônica, os responsáveis pela água, os responsáveis pela mata, responsáveis pelos bichos, responsáveis pelos cursos d'água, responsáveis pelo fogo que corre. Quando uma mata queima para ser destruída, morre toda a população dela, toda a biodiversidade. Isso que nós temos que entender. Não morre só as árvores, não. Morre outras árvores que dependem da interação com essas que morreram, que constituem as plantas. Morrem os bichos que ali vivem, os pássaros, se reproduzem, estão ali acomodados nessa casa natural, os animais mamíferos. Morre toda a vida. Pessoal, a morte de uma mata é a morte da vida. Obrigado por terem me assistido. Amém.